Boa noite a todos, estamos aqui hoje com o nosso convidado. Gostaria de agradecer a presença do nosso ilustre César Cândido. Ô César, poderia apresentar-se para a gente, por gentileza? Não só para a gente, mas para todos os telespectadores? Meu nome é César Cândido, eu sou delegado de Polícia Civil em Minas Gerais, atuando aqui em Teoflotone. Trabalho na Polícia Civil já há bastante tempo, né? Não posso nem falar quanto tempo, senão vão achar que eu sou velho. E, além disso, eu sou docente aqui na Docton já há cerca de 12 anos que a gente vem exercendo a docência aqui na Docton. E é sempre um prazer muito grande estar aqui nesta casa, né, na Docton, e também na presença dos alunos. Prazer é todo nosso, César. A gente gostaria de saber um pouquinho o que levou você a entrar nesse meio militar, essa questão de fazer o direito e trabalhar como delegado, o que te motivou? Então, na verdade, no primeiro momento, a minha intenção de cursar o curso de Direito foi pelo exemplo do pai, né? Meu pai era advogado, e aí, desde o primeiro momento que eu me enviei a pensar sobre o que fazer enquanto curso superior, a primeira opção que veio em mente foi realmente o Direito. Mas ocorre que antes mesmo de ingressar na faculdade de Direito, logo depois de ter concluído o ensino médio, poucos meses depois, eu acho que 4 meses depois de ter concluído o ensino médio, surgiu o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu já tinha um tio que era investigador da Polícia Civil, e aí, por influência dele, eu acabei fazendo esse concurso e ingressando na Polícia Civil como investigador. E aí fiz a minha faculdade trabalhando como investigador da Polícia Civil, e a opção pela carreira, pelo cargo de delegado, foi uma consequência lógica, né? Porque investigador e fazendo um curso de Direito realmente era o mais provável de acontecer, era tentar virar delegado, e graças a Deus que depois de muito esforço deu certo. Bacana. Me parece que está no sangue aí, então, né? Pode-se dizer assim, peixinho no seu caso específico, né? César, para a gente que é um pouco curioso com relação à atuação do delegado de polícia, qual que é a função do delegado de polícia? Então, a função principal da Polícia Civil como um todo é produzir um inquérito policial. Nada mais é do que um conjunto de providências, de diligências que são feitas para apurar, para esclarecer e, em último caso, para materializar todas as provas relacionadas à prática de um crime. Então, acontece um crime na sociedade, a Polícia Civil ela precisa, no primeiro momento, esclarecer todas as circunstâncias desse crime, e mesmo quando não há tanta coisa a se esclarecer, um crime praticado, sei lá, em praça pública, que foi visto por todos, registrado por câmeras, nós precisamos materializar as provas e, muitas vezes, buscar também algumas circunstâncias que não estão, mesmo nesses casos assim, tão aparentes, como a motivação, outras questões, eventuais participações. Enfim, o trabalho da Polícia Civil como um todo é esse, é fazer essa investigação, é reunir essas provas, é formalizar essas provas, e uma vez isso concluído, encaminha isso à Justiça para que aquela pessoa seja punida de acordo com o que prevê a lei. E, basicamente, a função do delegado de polícia é gerir, é presidir, é conduzir essa investigação, orientando os demais servidores da Polícia Civil que atuam também com funções muito importantes, como o investigador, o escrivão, o perito, o médico legista. Então, o delegado de polícia vai fazer a condução desses trabalhos, a gerência, a organização desses trabalhos,
com o objetivo de entregar o melhor que a gente puder em termos de apuração criminal para a sociedade e para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, enfim, para os órgãos de persecução penal. César, boa noite. Uma honra ter você aqui conosco. Ô César, sabemos que a Polícia Mineira ela tem como referência no nosso país. E nada mais capaz do que você para não dizer isso. A Polícia Mineira, hoje, ela faz jus ao seu nome? É de fato uma polícia aguerrida, uma polícia reconhecida nacionalmente como uma polícia atuante, de certa forma não corruptível, que de fato honra as nossas instituições? Então, assim, eu sou suspeito de falar, né, e até onde a modéstia me permite, eu ouso dizer que talvez a Polícia Civil Mineira, se não é a melhor, está entre as melhores polícias civis do país. E aqui a gente até costuma brincar que a gente faz milagre, né? A gente consegue fazer muito com pouco, porque infelizmente o Estado, desde há muito tempo, não é uma realidade só de Minas, mas é uma realidade mais agravada em Minas. O Estado, de um modo geral, ele é bastante deficitário com as polícias e especialmente com a Polícia Civil. E, apesar disso, né, a Polícia Civil Mineira ela entrega muitos resultados, então realmente a gente consegue fazer muito. E temos aqui em Minas, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, essa marca de honestidade, né? É claro que corrupção existe em todo e qualquer lugar, mas na Polícia Civil, nas polícias mineiras de um modo geral, né? Não só na Polícia Civil, nas polícias como um todo, a honestidade costuma ser uma marca assim. Bacana, muito bom. A gente fica feliz em saber disso. E conforme eu tinha falado também, já tive a oportunidade de conviver no estado de São Paulo e os policiais, assim como o serviço, sempre reconheceu essa atuação bem aguerrida da Polícia Mineira, né? Muito bacana. César, na nossa região, somos uma região, digamos que, muito carente em algumas circunstâncias, né? E na nossa região, você tem algo assim que seja concreto que diferencia a criminalidade de outras regiões de Minas ou somente aqui na nossa região? Assim, cada região do país, né, ela tem sua criminalidade, vamos dizer assim, mais peculiar de acordo com as características da região. E infelizmente o fato é que a nossa região, né, o Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha, é talvez uma das regiões mais pobres do país, e isso faz com que a gente tenha algumas criminalidades relacionadas a isso. A gente tem questões de violência sexual e mesmo exploração sexual que tem muita relação com essa questão da pobreza. Nós temos outros crimes também muito relacionados ao consumo exagerado de álcool, que de certa forma está também ligado a essa questão da pobreza, da falta de estrutura. Perfeito. Vejo também que talvez faça sentido, mas me parece que nossa região possui uma incidência até alta com relação a crimes relacionados ao âmbito doméstico. Não sei se é impressão ou o senhor poderia falar com mais propriedades, pode ser por uma cultura mais machista, digamos assim, mas de fato tem muitos crimes relacionados a essa questão de violência doméstica em si. A nossa região talvez seja um dos crimes mais correntes. É claro que infelizmente todo mundo sabe de dados que são amplamente divulgados o tempo todo aí nas redes sociais, na grande imprensa. Infelizmente a violência doméstica ela não tem diminuído da forma como se desejava, não tem diminuído no mesmo compasso com que se tem implementado medidas, tanto de política legislativa como de políticas públicas mesmo, com essa finalidade. E na nossa região nós temos sim um problema sério de violência doméstica, muitas vezes
contextualizadas com esse consumo exagerado de álcool que eu acabei de falar e, infelizmente, também relacionadas com essa situação de extrema pobreza que muitas pessoas vivem. Perfeito. O Estado de Minas Gerais vem sofrendo também com o aumento da criminalidade com relação a facções organizadas, né? Não só o Estado de Minas Gerais, mas o Brasil como um todo. A gente percebe, de certa maneira, uma atuação de organizações criminosas que antes se viam só na TV, hoje, de certa forma, meio que aproximou-se do dia a dia do trabalhador comum. Quando eu falo nesse sentido, com relação a facções, questão de pichação em muro, em monumentos públicos, coisa que antes não se via e hoje infelizmente se vê. Não que isso necessariamente aumente a violência, mas é um tipo de modalidade de crime que não era tão perceptível antes. Faz sentido, de fato, tem organização criminosa de outros estados que atuam no estado de Minas Gerais. Então, o que acontece? É até engraçado você falar isso, porque há alguns anos atrás, não me lembro exatamente, mas cerca de 3, 4 anos atrás, quando a gente ouvia informes de inteligência dizendo assim, o Comando Vermelho vai entrar em Teoflotone, está chegando na região. A gente achava que era um pouco exagero desses agentes aí de inteligência que estavam fantasiando um pouco as coisas, mas era mais pura verdade. E como você disse, é um fenômeno que não acontece só em Minas Gerais. E eu acredito que hoje a questão das facções criminosas seja um problema de segurança pública mais sensível, mais sério e mais urgente que o Brasil precisa enfrentar. É fato que nesses últimos anos, essas facções criminosas, especialmente o PCC e o Comando Vermelho, eles começaram um processo de capilarização. Então, até algum tempo atrás, até 5, 10 anos atrás, a gente tinha o Comando Vermelho muito ali localizado no Rio de Janeiro, nós tínhamos o PCC muito situado ali em São Paulo e, a partir de um determinado momento, tanto um quanto o outro começam a se ramificar e disputar territórios do Brasil inteiro. E Minas Gerais, inclusive Teoflotone, por questões talvez até geográficas, foi um dos locais muito disputados por essas duas facções. E é uma realidade muito triste, né? Você falou aí há pouco dessa sensação ruim de você ver muros pichados com nome com CV, com PCC, mas infelizmente, como diz o ditado popular, o buraco é muito maior. As ramificações, as infiltrações do crime organizado vai muito além dessa questão de marcar território com pichações, né? Hoje o que a gente tem visto essas facções criminosas entrando no comércio que antes não entravam, né? No comércio legal, principalmente na questão aí de postos de combustíveis. Nós temos notícias também de membros dessas facções ingressando às vezes até nos órgãos judiciários, no Ministério Público, nas polícias, no Poder Legislativo. Então, infelizmente, a gente está caminhando para um estado de coisas que vai ser bastante complicado. E essa semana mesmo eu estava ouvindo um noticiário que depois da classificação dessas duas facções como terroristas pelo governo americano, muitas empresas brasileiras estão preocupadíssimas e mesmo tendo que fazer um trabalho muito minucioso, muito acurado, para ver se em algum momento ali as empresas deles, que elas presidem, né, se não tem nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de relação com eventuais pessoas que possam ser ligadas a essas facções, porque se isso restar comprovado, essas empresas, principalmente a gente falando de grandes empresas, né, que têm transações internacionais, transações com o governo com o Estado americano, com os Estados Unidos, essas empresas podem sofrer sérios prejuízos se ficar demonstrado que eles têm algum tipo de relação. Por exemplo, imagine uma empresa
que abastece os seus veículos num posto do Comando Vermelho, às vezes sem, porque não tomou o devido cuidado para fazer a averiguação. Então hoje a gente já tem todo o trabalho das empresas de compliance, fazendo essa busca muito aprofundada para poder verificar se em algum momento ali das suas operações elas de repente não estão negociando com pessoas envolvidas com essas facções. Então, infelizmente, é uma triste realidade. César, já voltando à nossa região aqui, como você disse, nossa região é uma das mais pobres, né? Existe muita falta de saneamento básico, né? Falta de empregos, né? A falta de oportunidades em um setor. E que tanto é previsto até pela Constituição, né? Que é obrigatório ter, né? Mas não tem. Sabe muito bem que o Flotone, o vale aqui abaixo, tem muita desigualdade. No ponto de vista social, isso, vamos dizer assim, que impacta e aumenta mais o índice de ter uma criminalidade? Relaciona a criminalidade? Então, esse é um tema um pouco sensível, porque envolve às vezes até questões ideológicas, né? Você dizer que não impacta de modo algum, você pode ser taxado de direitista, você falar que é um problema da realidade, da estrutura social, você pode ser taxado de esquerdista. Infelizmente a gente vive também essa polarização. Sim. Mas a gente não pode ser nem hipócrita, né? E também não pode querer justificar a criminalidade com questões sociais. Fato é que não tem como você negar que uma pessoa que nasce numa favela, sem pai, sem mãe, sem qualquer tipo de estrutura familiar, vivendo ali num meio dominado pelo tráfico de drogas, é fato que essa pessoa tem uma propensão maior de entrar no mundo do crime. Assim como é fato que, se a pessoa tiver que ser criminoso, ele vai ser criminoso na favela ou no bairro de classe alta, classe média, classe média alta. Da mesma forma como se a pessoa for de uma honestidade, for muito honesta, ela vai ser honesta em qualquer lugar. Sim. Só que assim, o que eu vejo que as pessoas às vezes não fazem uma avaliação adequada é porque assim, você não pode fazer nenhuma análise pela exceção. Então, assim, é claro que quem for honestíssimo, ele vai ser honestíssimo em qualquer lugar. Ele pode viver no meio mais corrupto, mais bandido, pior que tiver, que ele vai manter a sua integridade. Sim. Da mesma forma, aquela pessoa que é muito ruim, ele pode nascer numa família super estruturada, com ótimos referenciais éticos e morais, que ele vai dar ruim. Só que isso aí são métricas fora da curva. De um modo geral, uma pessoa que tem uma estrutura familiar, que tem uma estrutura social, que tem uma estrutura financeira, ele tem uma propensão menor de se envolver no mundo do crime, assim como aquela pessoa que está numa favela, que está numa comunidade dominada pelo tráfico, que não tem perspectiva de vida nenhuma, que não tem trabalho, que não tem família, que não tem apoio nenhum, uma pessoa dessa está mais propensa. Agora, a gente não pode partir para os extremos, né? Você não pode dizer que todo mundo da favela é bandido, e todo mundo que está no bairro de classe alta, classe média alta, é honesto, e que todo mundo que... Então, assim, os extremos é que são problemáticos. A gente tem que entender a realidade e fazer a análise de acordo com ela. Aproveitando o gancho aqui, César, talvez a gente tenha uma interpretação errônea com relação a esse tema em si, porque muitas vezes o crime violento é relacionado àquelas pessoas que de fato não têm, como eu vou te falar, que crime de colarinho branco, normalmente é subnotificado. Por quê? Nem sempre ele causa choque na mídia, nem sempre tem a cobertura que deveria ter das redes sociais ou que sai da grande imprensa. Enquanto o crime violento é um crime que normalmente ele causa mais arrepio, né? uma repulsa maior. Não que um seja pior ou melhor que o outro, mas talvez essa questão de um ser mais visível
porque quando a gente fala em questão de classe média alta, esses tipos de bairro, talvez tenha crime tão quanto a comunidade. Porém, os tipos de crimes são diferentes. Talvez a pessoa vai por uma via de, sei lá, corrupção, lavagem de dinheiro, enquanto vai para um crime mais violento. Essa percepção visual que acaba nos fazendo dar um foco maior, como se a criminalidade fosse mais regionalizada às periferias, faz sentido, César? De fato, as periferias têm uma certa divulgação maior de seus crimes do que bairros considerados de classe média alta? Assim, eu vou concordar e discordar de você, porque assim, eu não conheço de dados estatísticos, mas até pela experiência que a gente vivencia no dia a dia, se você abrir uma caixa de ocorrências, né, que hoje a gente trabalha com um sistema informatizado, que é como se fosse uma caixa de e-mail, e aí vem lá aquele monte de ocorrências que são feitas pela Polícia Militar. A grande maioria das ocorrências que a gente vai ter, sei lá, 90%, 80%, é realmente dessas comunidades mais carentes. Então, assim, até por essa realidade prática, mesmo sem ter embasamento com estatísticas oficiais, pelo que a gente vê, o volume de crimes que acontecem na comunidade, ele é maior do que o que acontece na sociedade, vamos dizer ali, classe média alta. Então, eu não acredito que essa percepção seja só pela qualidade do crime, até porque também na própria classe média alta, nessa classe, vamos dizer assim, mais estruturada, a gente também tem crimes violentos, tem crimes graves, né? Exemplo do que, no fato gravíssimo que a gente teve um desfecho aí nesses últimos dias, que foi o caso do Henri Borel. Então você vê uma família de classe média alta que acabou tendo a morte de uma criança de 6 anos de idade. Então é algo realmente muito grave. Então eu acho que não seja só a questão do foco dos crimes, eu acho que realmente a gente tem um número maior de crimes na comunidade. E aí, como eu volto a dizer, não é porque aquelas pessoas sejam melhores ou piores do que quem vive numa sociedade, num bairro melhor. É porque realmente elas estão mais sujeitas. Até por uma questão, você pega, por exemplo, uma criança que passa o dia inteiro estudando, seja numa escola integral, seja numa escola de meio horário, a outra parte do tempo fazendo outras atividades, inglês, natação, aquela coisa toda, e uma criança que passa o dia inteiro fora da escola, no morro, no meio de traficantes. Então, assim, a pessoa que falar que a relação é igual, que a probabilidade que ambas as crianças têm de se tornar criminoso é a mesma, para mim é uma pessoa que não está querendo enxergar a realidade, entendeu? Perfeito. Não que essa criança do morro ela seja pior do que a criança do bairro nobre, é porque ela está exposta, ela está numa situação muito pior. Ela realmente está mais sujeita a esse tipo de vida, né? Perfeito. Queria voltar um pouquinho na resposta anterior, você falou com relação à questão geográfica de Teoflotone. Teoflotone é um dos polos comerciais, digamos assim, da região e movimenta muita coisa, digamos assim, e também tem uma facilidade de deslocamento para outros estados, assim como Espírito Santo, Bahia, Nordeste do país. Será que tem alguma correlação com como é que eu vou te falar, esses tentáculos de organizações criminosas em Teoflotone, esse interesse em si desse pessoal em Teoflotone? Tudo isso influencia, né? Como eu falei, a própria questão da expansão que todas essas facções estão fazendo, e também deixa questões mais específicas de Teoflotone, a gente sabe que
havia uma liderança do tráfico aqui em Teoflotone que foi para o Rio de Janeiro e aí conseguiu, aliás, primeiro foi para Belo Horizonte, depois para o Rio de Janeiro e conseguiu, de certa forma, uma visibilidade nesse mundo aí do crime e isso, de certa forma, tornou Teoflotone um pouco mais visível também. Mas é claro, como eu falei há pouco, a posição geográfica de Teoflotone justifica muito esse interesse. Aqui a gente tem um acesso muito facilitado aí à Bahia, tanto pelo lado aqui de Teixeira, quanto pelo lado de Vitória da Conquista. Nós temos acesso facilitado aí para o Espírito Santo, para o próprio Rio de Janeiro, para o Nordeste. Então, geograficamente, Teoflotone está numa posição privilegiada. Ou seja, Teoflotone é conhecido como cidade polo, né, para as cidades pequenas, né, como minha cidade, embaixo, tudo. E sabemos que, em ocasiões, a polícia se desloca daqui, né, para as outras cidades para resolver algumas ocorrências. A segurança consegue atender a toda a demanda atual hoje? Essa é uma pergunta. Cara, como diz o outro, é para falar a verdade? A verdade é que assim, a segurança pública de Minas Gerais ela está muito, mas muito aquém, não de Minas Gerais, né, do Brasil como um todo, está muito aquém da demanda. E aí nós temos duas razões que justificam isso, né? De um lado a gente já tem realmente um efetivo que é deficitário, mas de outro a gente tem um volume de criminalidade muito grande. E aí uma coisa só vai piorando a outra, né? Influenciando a outra, porque quando você tem um efetivo policial mais robusto, que você consegue fazer mais frente aos crimes que são praticados, reprimir por esses crimes, a tendência é diminuir. E aí, a se diminuir, você vai ter uma relação de efetivo-demanda mais razoável. Quando você tem um efetivo menor, a tendência é essa criminalidade aumentar, e aí a proporção só vai ficando cada vez pior. Mas realmente a gente tem uma dificuldade muito grande em atender a demanda. Tem dados oficiais, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que o Brasil, de um modo geral, ele tem uma taxa de resolutividade abaixo de 40% ou 35% para os crimes de homicídio, que são os crimes mais graves, né? Então, assim, daí só para vocês verem o tamanho da deficiência que nós temos em termos dessa relação de capacidade de atendimento com demanda. Ô César, temos o nosso Poder Judiciário aqui, né, o Fórum, e as demais comarcas, né, da região. O Fórum de Teoflotone hoje, com o maior índice, né, que está tendo de criminalidade, ele consegue atender o volume de crimes registrados? Ou tem eu vi um professor falando que o Poder Judiciário ele tem muita coisa que não é para ser levado ao Poder Judiciário, coisas relevantes que são acabadas deixando para trás, né? O Judiciário, ele consegue, aqui estou falando, atender toda? Assim como a Polícia Civil, né, o Poder Judiciário também não tem condições de atender satisfatoriamente toda a demanda que chega para ele. E, de certa forma, a demanda que chega para o Judiciário, ela já é um pouco mais filtrada, né? Porque foi aquilo que a polícia conseguiu atender. E aí mandou para o Ministério Público e, na sequência, para o Judiciário. E, assim, a questão é a mesma, né? A gente volta no mesmo fator que eu falei aqui. É uma quantidade muito grande de crimes acontecendo aí o tempo todo e um número reduzido de servidores. E é a mesma problemática, né? Às vezes a demora do Judiciário em dar respostas acaba contribuindo para que mais crimes aconteçam, da mesma forma que acontece com a polícia. Isso não é um problema específico só da polícia, só do Judiciário. Perfeito. Ô César, quais sugestões você, por trabalhar diretamente, né, com a polícia em si, você é policial civil,
O senhor visualiza que poderia ser mudado, seria questão de mais recursos, questão de realmente mais agentes, assim, o que poderia ser feito para melhorar ainda mais a questão da segurança pública aqui na região de Teófilo Otoni? Você fala especificamente na região de Teófilo Otoni ou no Brasil como um todo? Eu falo especificamente na região de Teófilo Otoni. E aí você pergunta para tentar melhorar de maneira mais imediata ou mais A longo prazo? a longo prazo? Da maneira que você quiser. Então vamos tentar abordar um pouco cada uma dessas nuances, né? Resolver problema de segurança pública não é fácil, né? Não tem fórmula mágica. Existem algumas fórmulas que dizem que dão certo, mas honestamente eu não tenho conhecimento de causa, eu não sei a que custo efetivamente isso foi feito, né? A gente tem um exemplo do país vizinho aqui, não, me fugiu aqui. Paraguai, Argentina. Não é o Salvador, não é o Salvador? É o Salvador, né? Esqueci o nome do presidente lá, que realmente Isso, Kelly. prendeu meio mundo de gente e assim, e dizem que melhorou bastante, mas como eu falei há pouco, eu não tenho conhecimento de causa. Como eu estava falando de início, não é um problema simples de se resolver. Eu acho que nem você prendendo todo mundo que tivesse que prender, e também isso nem seria possível economicamente para o Brasil não conseguiria sustentar uma massa carcerária dessa, mas mesmo se isso fosse possível, eu acredito que não resolveria o problema, porque a gente ainda teria muitos crimes ocorrendo tanto dentro dos presídios como dos presídios para fora. Então, se o problema de segurança pública ele é muito estrutural, eu acredito que ele não vai ser resolvido a curto prazo, mas assim, tem medidas que podem ajudar e que podem talvez até melhorar bastante aí, principalmente a longo prazo, né? Então assim, eu acho que começando aí na ordem, né, o que você pode fazer mais de imediato, que vai ter um efeito mais imediato, eu acho que a gente precisa ter um investimento mais maciço nas polícias e no poder judiciário, né, no sistema prisional. Você precisa, assim, é um absurdo. Você, muitas vezes aqui, a Justiça da Infância e da Juventude não decreta a internação de um menor que não tem onde colocar. Então, assim, é o tipo de situação que não pode acontecer. É até uma revolta na sociedade em si, né? Mas, infelizmente, acontece. Então, assim, nós temos que ter esse investimento mais maciço nas polícias, no Poder Judiciário, nesses órgãos que trabalham aí com a custódia, seja de maiores ou menores. A gente precisa ter um investimento mais maciço para você ter uma efetividade maior da justiça penal, tanto no momento de apurar os crimes e julgar esses crimes, como no momento de aplicar as penas. De maneira mais a longo prazo, eu acredito que problema de segurança ele sempre vai passar pela educação. Eu costumo dizer que eu acho que o país que não investe em educação ele está fazendo o pior negócio do mundo, porque eu não sei se estou sendo simplista demais, mas para mim todo e qualquer investimento em educação ele vai retornar muito em duas áreas, que é segurança pública e saúde. Então, se você tem uma população, uma sociedade bem educada, bem formada, ela vai te gerar um custo muito menor na segurança pública e no sistema de saúde, que hoje, infelizmente, talvez sejam uns dos sistemas, né, os sistemas que mais pesem no orçamento aí do Brasil. Então, assim, nós temos que ter, né, uma educação muito boa, de preferência com escolas integrais, como que eu acabei de falar aqui, né?
Um menino que fica o dia inteiro no morro, sem escola adequada para ir, e uma criança que está o dia inteiro numa escola integral, não é que essa escola integral não vai se garantir 100% que criança nenhuma ali vai entrar para o mundo do crime, mas se ele passar o dia inteiro numa escola de qualidade integral, o risco, a probabilidade de ele entrar para o mundo da criminalidade é bem menor. Com certeza. A impressão do pessoal de casa, de muita gente, né, é que políticas punitivas em si, de certa maneira, resolveria. Só que quando se fala sobre a questão da violência em si, é difícil se falar que apenas punição em si vai resolver, né? Que nem você falou, seria uma questão de investimento a longo prazo, mais oportunidades, uma população mais esclarecida, mais bem educada, de certa maneira produziria frutos lá na frente. César, a gente gostaria de encerrar aqui e agradecer por ter aceito o convite, por ter nos dado essa moral, digamos assim, né, Felipe? É um privilégio, né? Estamos muito felizes com a sua participação. Espero que essa não seja a única participação sua, que convidaremos mais vezes. Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade e espero que tenha colaborado de alguma maneira, né? Espero que tenha ajudado vocês aí com esse trabalho e, como eu disse, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso.